Boa noite, pessoal. Aqui vai mais uma dica para vocês que tem um compressor independente de marca, que ele seja a pistão. A pistão seria esse formato aqui, normalmente são semelhantes, independente da marca. A dica vai para você que está começando agora na área de manutenção, na parte elétrica, ou já tem uma certa experiência, mas não está familiarizado com este tipo de equipamento. Aconteceu comigo essa noite. Um cliente de um amigo meu, ele tem uma fábrica de detergente e para utilizar as máquinas dele ele precisa de um compressor. E comprou um compressor há mais ou menos uns 10 dias. Compressor de 3 CV monofásico. Bom, pessoal, um amigo meu me indicou e eu fui lá verificar qual era a falha que estava tendo no compressor. Chegando lá, o cliente relatou que tinha entrado em contato com um rapaz que mexe só com compressor aqui na cidade. E relatando os acontecimentos, o rapaz, sem sequer ir olhar o equipamento do cliente, já condenou o motor, informando que o motor tinha queimado. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, de uma forma que venha facilitar o diagnóstico dessa falha, desses problemas, para você que está na área de manutenção, na área elétrica ou mecânica, ou que simplesmente é curioso e esforçado querendo resolver problemas, né? Esse vídeo vai para você e vai para você que tem um equipamento e não quer passar também por essa situação do cliente de chegar um técnico ou alguém que trabalha com manutenção e condenar o seu equipamento. Um equipamento com 10 dias de comprado que apresentou problemas, né? Defeito. A situação era o seguinte: quando eu cheguei no local, o equipamento, ao ligar o disjuntor, ele partia e em alguns momentos ele desarmava o disjuntor que estava alimentando. Lembrando que o equipamento estava com a chave de partida magnética, semelhante a esta, e que estava com o relé térmico regulado exatamente para a corrente nominal do motor, protegendo assim para qualquer falha de sobrecarga, né? Porém, o pico de corrente estava sendo muito rápido, fazendo com que o disjuntor termomagnético de alimentação do circuito desarmasse antes que a própria chave reconhecesse a falha. Lembrando que é muito importante ter a chave de partida, mesmo equipamento que vem com relé térmico integrado no motor. Por quê? Porque a chave de partida você vai utilizar só o sinal de comando no pressostato, que é esse equipamento aqui, essa pecinha, que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Vou abrir ela daqui a pouco. Sendo assim, você utilizando a chave de partida, você utiliza os contatos desse pressostato só para comando. E a parte de força, a parte onde vai passar uma quantidade de corrente mais elevada, vai passar pelo contator da chave de partida. E assim prolongando a vida útil do seu pressostato. Pessoal, a situação era o seguinte: quando eu testei o equipamento, ele estava vazando o ar direto pela válvula de alívio. Válvula de alívio, nesse modelo de pressostato, ele se encontra nesse local. Detalhe: a válvula de alívio ela é atuada para aliviar a pressão que se encontra no sistema, aqui antes do balão, na saída dos pistões até a válvula de retenção. Então o compressor ele partia, atingia a pressão definida pelo pressostato. O pressostato, por sua vez, comutava os seus contatos. Uma vez que ele comuta o contato, ele abre a válvula de alívio e extrai todo o ar que está aqui na tubulação e nos pistões, até a válvula de retenção. Porém, ele estava direto vazando por conta da válvula de retenção que fica nesse local, que é na tubulação que sai da unidade compressora e vai para o balão.
a válvula fica nesse local. Vou mostrar para vocês o modelo da válvula. A válvula é semelhante a esta. Lembrando que o ar que vem do cabeçote, da parte dos pistões, onde comprime o ar, ele entra nesse sentido e sai por esses orifícios. Uma vez que o ar passa por aqui, esse êmbolo aqui, ele tem ação por mola. Existe uma mola aqui dentro que mantém esse êmbolo pressionado. Porém, a pressão do ar aqui, a força é superior e esse ar admite para dentro do balão. Uma vez que o pressostato desliga o compressor através do seu comando e para de injetar por esse sentido, essa válvula veda impedindo que o ar do balão retorne para o pistão e para a válvula de retenção de alívio que está acionada. Chegando lá, eu já detectei essa falha, que seria falha nessa válvula de retenção, no compressor novo com 10 dias de comprado, né, de uso. E ao remover do equipamento, a válvula se encontrava com uma quantidade grande de impurezas e um fragmentozinho de malha de ferro, que talvez tenha sido até resíduo da sua montagem, né? E essa sujeira impediu o seu funcionamento normal da válvula, então deixou o ar retornar, que o ar sai por esse orifício e vai com a mangueirinha ser conectada na válvula de alívio. E por este motivo, o compressor, toda vez que ele ia partir, quando a pressão baixava rapidamente, ele ia partir, ele ainda estava com a quantidade boa de ar no balão comprimido, ou seja, com a pressão mínima de trabalho programado, regulado no pressostato. Qual é o problema que tem em deixar o equipamento funcionando dessa forma? A válvula de alívio, ela serve basicamente para aliviar a pressão entre essa válvula e o pistão, para que o motor do equipamento ele dê a sua partida em vazio. Isso vai reduzir o pico de partida e logicamente aumentar a vida útil do motor. Pronto, uma vez que a válvula de retenção estava com problema, a pressão que estava na cabeça do pistão, do compressor do equipamento, estava em 130 psi, fazendo com que o motor, no momento da sua partida, ele já encontre o sistema sobre carga, né, já com carga. Então, no momento de partida, isso força o motor, a corrente vai muito alta e o disjuntor do circuito entendeu como curto e desarmava o circuito, desligando a alimentação, né? Pessoal, para ficar mais fácil o entendimento em relação à válvula de retenção, eu estou com a válvula de retenção aqui, que é hidráulica, mas parte do mesmo princípio, para ver se vocês conseguem visualizar melhor e entender qual é o objetivo, principalmente para quem não está acostumado com isso, né? Essa válvula ela tem um êmbolo, que ela tem um retorno por mola. Retorno por mola quer dizer que ela tem a parte da válvula que fecha, ela tem uma mola forçando essa ação para que ela mantenha fechada. Então, sempre que você soprar ou injetar algum fluido aqui, né, no sentido onde está a mola, no sentido oposto ao sentido de fluido, o que é que vai acontecer? Ela vai vedar, vai impedir que o fluido passe. Nesse caso seria o ar, né? Já se você forçar o ar no sentido oposto à mola, como a força do ar que está sendo injetado tem uma força superior à força da mola, esse ar vai passar. E quando ele for retornar, ele não consegue, né? Que seria, nesse caso aqui, nesse mesmo sentido da foto, né? Bom, pessoal, para quem não conhece o pressostato, vai uma explicação bem rápida. Ele basicamente trabalha com dois contatos. Ele é de duplo contato. E o contato, quando o equipamento está sem pressão nenhuma,
ele está normalmente fechado. Ou seja, normalmente fechado, ele vai alimentar o comando que vai alimentar o compressor, o motor do compressor. Esse compressor ele vai atingir a pressão desejada e ele vai comutar o contato, fazendo com que o equipamento desligue. Mas aí ele tem uma pressão pré-definida que você pode ajustar nesse parafuso. Existe outro modelo de pressostato que tem 2 parafusos que você faz essa regulagem. Particularmente eu gosto muito desse modelo, eu acho muito bom a eficiência dele. Inclusive ele tem um parafuso só. Quando eu ajusto a minha pressão máxima, ele automaticamente já está ajustando a pressão mínima. Então esse aqui está configurado para 130 PSI a mínima e máxima 175. Então quando o equipamento baixar a pressão até 130, ele vai alimentar o comando da chave de partida, que vai alimentar a força do motor para que ele comece a produzir ar, a comprimir o ar no balão até atingir a pressão de 175 PSI. Agora vai uma dica muito importante, que eu acho que é uma das principais desse vídeo, que seria o seguinte: essa válvula de alívio que tem nesse pressostato, você precisa entender que ele só vai comutar sempre que o equipamento atingir os 175 PSI, que está configurado, a pressão máxima. Então, se você estiver com o equipamento trabalhando na faixa dos 140 PSI, 150 ou vice-versa, nesse range, antes de atingir os 175 PSI que ele desligue, e você faça o desligamento forçado dele, que seria através da chave seletora que se encontra na chave de partida, onde você vai escolher desligado ou automático, ou até mesmo pelo disjuntor, ou uma falta de energia no momento. Esse equipamento ele vai se desligar, mas não vai operar a válvula de alívio, porque ele não atingiu a pressão desejada. Então, uma vez que isso acontece, você precisa entender o quê? Que se ele for interrompido antes de finalizar o seu ciclo, ele vai continuar com o ar preso no sistema, desde a válvula de alívio até o cabeçote, até o pistão, né? Então, o equipamento vai parar com a linha que vai até o pistão pressurizado. Então, quando você energizar novamente, por ser uma partida, um controle automático do equipamento, ele vai dar partida e a partida vai ser forçada, vai ter um pico de corrente muito alto, porque o motor vai encontrar o sistema pressurizado com carga e provavelmente vai desarmar, que era o que estava acontecendo com esse cliente. O problema do cliente, além de ser a válvula de retenção, onde eu efetuei a limpeza, o reparo, e ela voltou a funcionar normalmente, mas foi relatado pelos profissionais da empresa que acontecia com frequência na hora que eles iam ligar o equipamento, dele desarmar também. Aí, entendendo a metodologia de trabalho deles, foi que eu constatei que o procedimento de trabalho deles estava errado, porque quando eles estavam finalizando o expediente, ele simplesmente ia lá na chave de partida e desligava a botoeira, desligando o equipamento. Só que ele só pode desligar o equipamento, o compressor só pode desligar uma vez que o equipamento já esteja desligado pelo pressostato. Quando o equipamento está trabalhando, comandado pelo pressostato, né, você não pode chegar nesse equipamento e desligar manualmente. Porque uma vez que isso acontece, quando você for ligar novamente, ele vai sofrer essa sobrecarga, né? Então, qual seria o ideal? Quando isso acontecer, porventura faltar energia, ou desligar acidentalmente, né? Ou até por questão de emergência, alguém for lá e desligar, antes de ligar novamente, você tem que deixar o equipamento secar totalmente para que ele inicie o seu ciclo normal. Ele parte em vazio,
tendo em vista que quando você deixar ele secar, ele vai aliviar também a pressão que está no seu cabeçote e na mangueira de cobre, né? Que é o que alimenta o balão. Lembrando, pessoal, que esse procedimento deve ser feito em todos os modelos de compressores a pistão que trabalha com esse tipo de válvula de alívio que é acoplada no pressostato. Tanto esse modelo quanto aquele modelo que o pressostato, a válvula de alívio é lateral. O princípio de funcionamento é o mesmo, então você vai sofrer com a mesma situação. Onde isso não se aplica? Quando o seu compressor, o seu equipamento, ele é deste modelo, ele tem uma válvula de alívio centrífuga. Esse tipo de compressor, esse tipo de válvula, ele é acoplado no bloco do cabeçote. Então ele trabalha diferente. Mesmo que você desligue o equipamento no meio do seu processo, ele vai aliviar a pressão do sistema, independente do pressostato atingir a sua pressão máxima. Então esse tipo de válvula ele é bem mais eficiente e aumenta consequentemente a vida útil do equipamento, porque a quantidade de falhas de mau uso ou até por falta de energia vai ser bem menor. No caso vai ser extinguida, né, através dessa válvula, porque ela vai aliviar de toda forma. Lembrando, pessoal, que esses modelos de compressores, principalmente que os motores são monofásicos, como vocês podem ver na foto, e reconhecer através do capacitor que tem na sua carcaça, eles tendem a sofrer mais com esse tipo de problema, porque internamente, na parte traseira do motor, existe uma chave chamada de chave centrífuga. Qual é a finalidade dessa chave? Essa chave ela comuta o capacitor à bobina do motor. O capacitor, a finalidade dele nesse motor monofásico é só para partida, ou seja, isso quer dizer que no momento de sua partida ele está utilizando o capacitor fechado com a bobina do motor. E quando ele atinge uma determinada rotação, essa chave centrífuga fisicamente ela desarma, retirando o capacitor da linha, da bobina, né, no caso, da espira. Então, quando você está trabalhando com esse equipamento, que ele dá uma partida forçada devido à falta de alívio do sistema, por ele ser um motor monofásico, a chance de dar defeito é maior ainda, porque ele não chega a atingir a sua rotação necessária para que ele desarme o capacitor. E se isso acontecer com muita frequência, é possível que o motor ele venha a queimar. Só lembrando, pessoal, que esse modelo ele conta com esse botão que é um liga-desliga, mas eu costumo chamar de uma mini botoeira de emergência, né? E se você precisar desligar o equipamento, você aperta o botão. O que é que ela faz basicamente? Ela pega esse botãozinho que fica aqui acima dos contatos e pressiona, fazendo com que ele desligue, né? E quando você puxa o botão, ele solta e volta para o estado normal dele de funcionamento. Bom, pessoal, já deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, qualquer dica é bem-vinda. Pode escrever aí nos comentários. Qualquer dúvida a gente vai responder. Valeu!